afinal de contas, como Ino Yamanaka acabou se tornando uma das personagens mais importantes no verso de Naruto. Qual era o propósito da personagem quando ela foi criada? Apenas ser uma rival da Sakura? O estereótipo de loira patricinha foi quebrado e ela acabou se mostrando uma personagem bem mais interessante ao longo da obra? Aqui é o Tio Kankuro e você está assistindo a Psyche Ninja, a habilidade da mente que mudaria todo o rumo da história. Versão brasileira, Herbert Richards. Ino Yamanaka foi uma personagem introduzida nos arcos do Exame Chunin como uma rival de Sakura Haruno. E essa rivalidade é impulsionada principalmente pelo desejo de ambas em ser um par romântico de Sasuke Uchiha. As duas personagens viviam se alfinetando e se desafiando no começo de Naruto, nos mostrando que essa rivalidade já era algo que existia há um bom tempo. Muitas pessoas enxergavam a Ino no começo como apenas mais uma personagem chata que vivia em pé de guerra com a Sakura por um motivo fútil. Assim, era difícil imaginar que essa personagem viesse a ter um desenvolvimento profundo mais à frente. O seu poderoso jutsu já nos foi mostrado na primeira fase do Exame Chunin. Esse seria o nosso primeiro contato com uma das técnicas mais sensacionais do verso de Naruto, e que ao longo desse vídeo você vai conseguir entender melhor o quanto esse jutsu é extremamente poderoso. Diferente do mangá, no anime conseguimos ver mais momentos de Sakura e Ino se alfinetando, o que faz com que as pessoas sintam um pouco mais de repulsa por essa rivalidade besta das personagens. Mas aqui vai uma opinião impopular, até acho legal que o anime tenha feito isso, para que de certa forma o que viesse depois tivesse um impacto maior. Quando a Floresta da Morte se inicia, a gente consegue ver uma forte liderança da Ino sobre o seu time. Shikamaru era um personagem muito preguiçoso nessa época, mas para além disso ele era principalmente um homem que não gostava de bater boca com mulheres. Ele evitou fadiga simplesmente aceitando as ordens da Ino. Já nessa fase da obra, o Choji nunca se preocupou com nada para além da sua comida. Então a Ino precisava ser essa figura de liderança no time, pelo menos no começo. E durante muito tempo esse time fica servindo apenas como nosso alívio cômico na Floresta da Morte. Até o ponto em que o Choji avista a Sakura lutando contra os ninjas do som. E a partir daqui eu quero trazer um ponto que provavelmente muitas pessoas irão discordar. Mesmo com todos os erros do autor nesse tópico, esse é sim um dos poucos momentos na obra de Naruto em que Kishimoto traz sim um bom desenvolvimento de personagem feminina. É importante que consigamos enxergar todo o contexto dessa parte da história. E como cada elemento, profundidade e a forma que é trabalhada as próximas cenas, era sim o início de um bom desenvolvimento tanto para Sakura quanto para Ino. Mas obviamente, como irei focar apenas nas partes que condiz mais com a personagem Ino Yamanaka, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e entender melhor todo o contexto dessa parte da história quando o vídeo da Sakura vier ao ar. O time 10 se esconde então atrás da moita para observar o que está acontecendo, e eles veem o quanto os ninjas do som são personagens fortes e maldosos, deixando Rock Lee em um estado crítico. Durante muito tempo eles apenas observam a Sakura se virando sozinha, até o Shikamaru ver o semblante da Ino e nos trazer uma informação que não sabíamos antes. Sakura e Ino já foram grandes amigas no passado. Então começa aquele flashback para que entendamos melhor a relação das personagens. Ino na verdade era um grande alicerce para Sakura durante um período difícil da sua infância, em que Sakura constantemente sofria bullying de personagens como a Ami, a Kasumi e a Fuki. E foi a Ino que encontrou a Sakura chorando e decidiu depositar um pouco de confiança nela. Foi a Ino que ajudou a Sakura a ter mais amigos, conhecer novas pessoas e desenvolver autoconfiança. A Ino foi por muito tempo a grande inspiração de Sakura, e ela valorizava tanto a amizade da Sakura que, mesmo descobrindo que a Sakura também gostava do Sasuke, decidiu não contar a Sakura que esse sentimento também estava presente nela. A Sakura teve que descobrir isso por outras pessoas porque a Ino não queria que isso interferisse na amizade delas duas. Foi decisão da Sakura romper com a amizade delas por causa disso. A Ino então respeita essa decisão da Sakura e é onde começa toda aquela rivalidade que conhecemos lá no começo da obra. E entendendo o contexto desse flashback, você também consegue entender o peso que tem a decisão da Ino de ter ido proteger a Sakura. Por mais que da sua boca tenha saído a frase "estou cansada de ver você se mostrando pro Sasuke e ficar com toda a glória", não era nem de longe esse o motivo que fez a Ino tomar aquela decisão. A Ino estava fazendo aquilo pela sua amiga do passado, a amiga que ela sempre protegeu.
protegeu. A amiga que ela encontrou depositou autoconfiança e protegeu das pessoas que a menosprezavam. O Sasuke não tinha nada a ver com aquele momento. O que estava presente ali era a amizade de Ino e Sakura. E na minha visão, qualquer momento dentro da obra de Naruto que desvincule as personagens femininas dos seus interesses românticos era exatamente o caminho que o Kishimoto devia ter seguido. Quando ele desenvolve dessa forma a amizade da Sakura com a Ino, é finalmente algo digno de desenvolvimento de personagem feminina dentro da obra. Não resume as personagens a interesses românticos, abordando mais sobre elas por outro caminho. Os capítulos e os episódios que abordam essa parte da história são sim bons para quem realmente entende isso. Por mais que no futuro tenha um regresso, nesse momento aqui em específico, o Kishimoto deu sim a canetada. Após o fim da luta contra os ninjas do som, a rivalidade delas volta a ser o que era antes. Mas conseguimos entender que quando as coisas apertam e realmente ficam sérias, se possível a Ino sempre estará lá pela Sakura. O que é algo bem bacana de se ver nessa personagem, porque tanto o Kishimoto quanto o estúdio de animação dá continuação a isso no futuro. Após o fim da Floresta da Morte, a gente continua com esse desenvolvimento nas preliminares. A partir da luta da Ino contra a Sakura, é onde conhecemos mais ainda sobre o passado das personagens e um aprofundamento ainda maior nesse ponto que eu já acabei de trazer. Essa relação forte e bonita de amizade que as personagens tinham no passado. Eu entendo porque muitas pessoas consideram essa luta uma das mais chatas dessa fase, é justamente porque essa luta é bem mais focada nessa relação das personagens do que realmente ali na batalha entre elas duas. Tem muitos flashbacks, muitos insultos de garotas adolescentes, um pouco mais dessas discussões desnecessárias por causa de um cara, e tudo isso deixa as pessoas com uma grande preguiça dessa luta. Mas é uma luta muito importante para o amadurecimento de ambas as personagens. Após o fim dessa luta, a relação de Ino e Sakura começa a voltar a ser aquela relação que elas tinham no passado. E conseguimos enxergar uma nova Sakura e uma nova Ino a partir daqui. Após isso, a Ino não tem nenhuma grande participação nos próximos arcos referentes ao Naruto clássico. Ela tece alguns comentários na luta do Shikamaru nas finais do Exame Chunin, mas após isso ela acaba caindo no Genjutsu do Kabuto e ficando fora da melhor parte desse arco de destruição de Konoha. E aqui eu já quero trazer esse outro ponto referente à personagem, que é o quanto a sua habilidade é retirada de cena muitas vezes. Pelo menos na minha concepção, as habilidades da Ino são ótimas para serem utilizadas em missões de perseguição, que é justamente o que acontece nesse arco quando a Sakura é enviada em uma missão ranquear junto ao Shikamaru e ao Naruto, e também o que acontece no arco de resgate ao Sasuke, levando principalmente em consideração que o Shikamaru está presente em ambos os arcos e que ele tem uma importante participação neles. Eu acredito que o Kishimoto durante muito tempo teve que retirar a Ino de cena, porque se ela fosse enviada nessas missões junto ao Shikamaru, algumas coisas ficariam fáceis até demais. E sim, eu sei que o Jutsu Transferência de Mente tem as suas fraquezas, mas lá no fim da obra a gente consegue ver que sim, se o autor quisesse, tinha como ter dado uma importância bem maior a esse Jutsu logo ali no começo. Ele teve que segurar sim um pouco as habilidades da Ino, porque se ela aparecesse e utilizasse esse Jutsu com frequência, podia dar uma quebrada ali no roteiro. É um Jutsu tão apelativo que algumas decisões seriam óbvias demais. Ou Kishimoto teria que inventar alguma moda sem sentido, como por exemplo a Ine Sakura, para counterizar um pouco esse jutsu tão quebrado, principalmente se ela estivesse ao lado do Shikamaru, que é um companheiro necessário para o êxito no lançamento desse jutsu. A Ino era sim uma personagem com o potencial de ser mais explorada ali nos capítulos referentes ao Naruto clássico, mas acredito que o Kishimoto teve que dar uma segurada nas suas habilidades, não só as dela como a de todo o seu clã, já que o jutsu de destruição da mente do pai dela, o Inoichi Yamanaka, é ainda mais perigoso que o Transferência de Mente. Se esse jutsu fosse canonizado na Ino, ela se tornaria uma personagem quebradíssima. Essa invasão ao corpo do oponente pelo clã Yamanaka é algo que, se fosse utilizado com frequência, mudaria todo o rumo da história. Acredito que por isso os personagens desse clã tiveram que ser retirados em momentos cruciais do roteiro, até que chegasse o momento ideal para demonstrar toda a grandiosidade dessas habilidades. E conseguimos ver isso justamente no último arco do Naruto Shippuden, que é a Quarta Grande Guerra. Lá finalmente vimos
vimos a Ino brilhando bastante com as habilidades do seu clã. Não foram 1, 2 ou 3 momentos de destaque para a personagem, foram vários momentos. Tudo isso abordando a sua enorme evolução como ninja e finalmente dando aquele desenvolvimento bacana, maneiro de personagem feminina, desvinculando totalmente a Ino daquela imagem do começo, aquela imagem de loira patricinha chata, apaixonada, e finalmente dando a ela uma imagem de uma ninja forte e poderosa, dedicada e útil. Não que ela não fosse desde o começo, já que desde a Academia Ninja ela tinha as melhores notas gerais, mas finalmente isso foi demonstrado dentro da obra através de feitos gigantescos. Não podemos esquecer que Naruto é um anime shonen, o que muitas pessoas querem ver em um anime shonen é justamente esse desenvolvimento de batalhas e poderes, pelo menos na maior parte do tempo. Acredito que a Ino podia ter tido esse destaque antes, principalmente ali no arco de supressão da Akatsuki no Naruto Shippuden. Já falei um pouco sobre isso no vídeo do Choji, que eu vou deixar nos cards, mas pelo menos antes tarde do que nunca. Seria realmente uma pena se o Kishimoto não tivesse explorado nada sobre essas habilidades do clã Yamanaka que são tão magníficas. Habilidades que podem escalar a nível mundial como a gente viu lá no The Last. E para quem acompanha o mangá de Boruto sabe que a Ino ainda continua tendo uma relevância ali na trama para que a história consiga se desenvolver, de tão importante que são as suas habilidades. Ao meu ver, o desenvolvimento da Ino Yamanaka na obra de Naruto é bacana. Acho que a personagem podia ter sido melhor explorada, principalmente em relação à sua conexão com flores, talvez desenvolver alguns genjutsus relacionados a isso, mas fico feliz com o que ela teve nos capítulos relacionados a Naruto e espero que continuem a explorar suas habilidades como já estão fazendo em Boruto. O Tio Cancro vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aí o que você achou e compartilha com aquele seu amigo fanzaço da Ino Yamanaka e de Naruto. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, bebê!